Porque dinheiro não dita muita coisa. Dinheiro é recurso. Bom, dinheiro é um recurso e a gente conversa de recurso. Não é sobre se você é boa, se você é ruim. Porque situação difícil todo mundo passa. Todo mundo, às vezes a família mais estruturada vai passar por uma situação que não estava esperando, às vezes uma tragédia familiar. Gente, dinheiro é recurso. Se eu não converso sobre recurso, como que eu vou multiplicá-lo? Porque a gente só multiplica aquilo que a gente conversa. Eu falo assim, gente, é igual amor. Você quer multiplicar amor? Converse sobre amor. Fale sobre amor com as pessoas. Você... Não tem como a gente passar desapercebido por essas coisas. E dinheiro, enquanto recurso, ele também é um recurso que dita a nossa energia. Seja bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu tô amando essa versão itinerante, a gente invadindo os melhores eventos. E é claro que eu tinha que fisgar a mestre de cerimônia, que se você já maratonou o Acordo Podcast, você já encontrou a Noelle Gomes por lá. Então seja muito bem-vinda, Noelle. Agradeço imensamente, fiquei muito feliz de te ver aqui. Eu que fico feliz porque assim... Sair de casa, a gente sai da nossa zona de conforto, Sempre. A gente vai no improviso, dá uma gaguejada, fica de olho no que está acontecendo aqui em volta, mas vale muito a pena. O desconforto faz a gente crescer, é bom, a gente aprende. Noelle, você chegou até mim pela Ítala, que Sim. foi indicação da Ítala, a dona desse evento maravilhoso, mas eu queria que você falasse um pouco. Você está aqui abrilhantando, obviamente, todo esse evento. Só que eu queria que você desse uma palavra, porque hoje o nosso foco é empoderar as mulheres. Sim. É fazer com que elas ganhem força, luz, notoriedade, saibam realmente o espaço delas. Cabe a elas tomá-lo, né? Tá aí para todas. Mas eu queria te deixar livre e solta, sem pauta, para falar aquilo que você acha que deve, porque hoje a gente vai falar muito sobre posicionamento. Sim. A Ítala vai falar sobre o livro dela, mas eu queria deixar você soltinha. Olha só, hein? Ó, a responsabilidade. Eu tô aqui dessa vez como mestre de cerimônias, né? Ano passado eu vim como palestrante. E aí eu nem sabia que tinha votação. E aí eu ganhei a votação de melhor palestra para voltar. E aí eu falei, tem tanta gente legal para falar? Eu vou de mestre de cerimônia, converso com todo mundo, fico lá batendo papo com as pessoas. Porque isso para mim também fala desse empoderamento. Né? Essa troca, essa partilha, essa visão nossa do feminino. Então eu tô aqui muito nesse lugar de olhar para outras mulheres. Eu acho que isso também é tão rico pra gente. Olhar, conectar, mas com muita presença. Hoje eu vim pra cá pensando muito nessa palavra, assim, o poder da presença, mas não do corpo presente. O poder dessa presença de ouvir, de falar, de observar, né? Tem tanta coisa acontecendo, gente, vocês não fazem ideia. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora aqui, mas a gente está presente. E o que a gente ganha com isso, sabe? Eu fico muito feliz, eu queria que a Ítala conseguisse assim plugar em várias pessoas que têm influência no digital para ter esse cuidado de olhar o interno, Sim. né? Em acender luzes, eu acho que é sobre isso, Sim. Pegar e acender luzes. Por quê? Porque o comprometimento de quem está aqui é de fazer uma vida diferente, uma jornada diferente, uns 6 meses no decorrer de 2025 diferente. Então, isso me toca e ao mesmo tempo eu fico triste, porque a gente não atinge nem 30% do público feminino que poderia ter acesso a mais conhecimento, a empoderamento, a mentalidade. Sim. Eu acho que a gente não atinge 10% hoje, assim. Eu falo, é muito melhor ficar distraída no Instagram, numa rede social, olhando para um monte de propaganda ou de frases prontas, do que a gente lidar com o incômodo. Porque, vamos lá, é um final de semana inteiro falando de dinheiro, mas não é dinheiro, só o dinheiro nota, né? É o que eu sinto em relação ao dinheiro, a como que eu lido com as minhas finanças. É um lugar de mentalidade. Você vai trocar com pessoas que, às vezes, vão falar coisas que você nunca acessou. Mas só de você estar aqui e estar aberta para isso, já causa uma grande transformação. Eu falo, a gente tá nessa era exponencial, de grande expansão para todos os lados, mas é a era também de eu escolher muito bem onde eu tô, com quem eu tô trocando, o que eu tô ouvindo, porque isso fala de poder também.
né? É o poder do acesso de qualidade. Então, igual você, eu fico muito feliz de ver um monte de mulher que está aqui, disposta, com o coração aberto, querendo trocar. Mas a gente sabe que isso não é nem 5% das mulheres hoje. E a gente sabe que isso não chega a todo mundo. E pessoas que têm grande influência também não é uma preocupação. Mas aí que tá. Você enxerga, né, Noelle, opinião de Sim. Noelle. Você enxerga que é o tabu da mulher com dinheiro? Ou ela ainda não olhou para dentro, ela ainda não se conectou para entender o poder que ela tem sobre fazer a energia dela de multiplicar, reverberar e enriquecer? Eu acho que a gente tem camadas, assim. Eu acho que a gente tem aquela camada de mulheres que acham que isso não é importante por causa da cultura, por causa da criação. A gente não pode esquecer que a gente nasce num país que não se fala de dinheiro e o dinheiro tem que estar na mão do masculino, porque o masculino é provedor. Nada contra, gente, eu amo, hein? Nada contra. Mas quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de um poder de escolha. Eu não vou nem falar de independência. É um poder de escolha. Então, a gente tem uma parte que não está conectada nisso até culturalmente, por causa da sua estrutura. A gente tem uma porcentagem que, às vezes, tem medo de entrar nesse lugar. E eu já escutei de mulheres falando assim, mas se eu começar a desenvolver muito financeiramente, eu posso perder meu casamento, por exemplo. Por causa da estrutura que a gente vive. A gente tem mulheres que querem aprender sobre dinheiro, que entende esse poder, mas às vezes não tem acesso de qualidade para aprender. E a gente tem aquele 1% que quer e tem condição também de acessar. Eu vou falar particularmente, eu adoro um homem pagando uma conta, mas eu também adoro ter o meu dinheiro na conta para fazer a compra do que eu quero na hora que eu quero. É o poder da escolha. Eu falo, gente, dinheiro não é sobre independência. Eu sou independente do meu marido. Não é isso. Dinheiro é poder da escolha. Até para você comprar um presente pro seu marido que você deseja comprar. Entende? Mesmo que seja para isso, para melhorar o seu casamento. Exatamente. E já me deparei também com relacionamentos que, quando a mulher começou a ganhar mais, sim, acabou o relacionamento. Sim. Porque não existia, às vezes, aquela unidade da relação. Sim, aquela conversa. Aquela conversa que, se estamos juntos, é tudo junto. Eu acho que é entender que dinheiro não separa. Como é a nossa cultura de dinheiro, ela é um tabu, as pessoas ainda falam um pouco, os casais também não conversam sobre isso. Pai com filho, às vezes não conversa. É muito novo essa conversa dentro de casa. Eu falar com a minha filha tem cartão. E a gente conversa sobre isso. Olha o preço, você pode arcar com isso. Olha, é muito novo. Uma pergunta que a mulherada tem que se questionar e fazer, né, aí em casa, da onde você está nos acompanhando, é normalizar o papo de dinheiro. Porque se você está numa mesa familiar, parece que você quer se mostrar se você fala a respeito, sim, de quanto você ganha. Se você não está ganhando e está ali com uma dificuldade, as pessoas às vezes também têm vergonha ou ao mesmo tempo ficam com receio do que o outro vai achar se está querendo pedir dinheiro emprestado. Sim. Então, no círculo, né, em que vivemos, dinheiro parece que não entra, não permeia. E a gente tem que conversar por quê? Porque dinheiro não dita muita coisa. Dinheiro é recurso. Ponto. Dinheiro é um recurso e a gente conversa de recurso. Não é sobre se você é boa, se você é ruim. Porque situação difícil todo mundo passa. Todo mundo, às vezes a família mais estruturada vai passar por uma situação que não estava esperando, às vezes uma tragédia familiar. Gente, dinheiro é recurso. Se eu não converso sobre recurso, como que eu vou multiplicá-lo? Porque a gente só multiplica aquilo que a gente conversa. Eu falo assim, gente, é igual amor. Você quer multiplicar amor? Converse sobre amor. Fale sobre amor com as pessoas. Você... Não tem como a gente passar desapercebido por essas coisas. E dinheiro, enquanto recurso, ele também é um recurso que dita a nossa energia. Então, bora ser assim, dar um ponto aí de visão para quem tá nos acompanhando. Você virou e falou sobre comentar mais. Sim, bora sobre conversar. Falar sobre dinheiro. Como é que pode extrair esse exercício em casa? Como é que a pessoa pode trazer isso daí à tona? É através de escrita? Não, é através de pegar o marido, pegar o filho? Você, eu vou dar o meu Noelle, exemplo, você. então, o que eu fiz. Tá.
chamei toda a minha família pra gente jantar em casa e eu contei pras pessoas quais eram os gastos da casa. Porque às vezes o filho não sabe que tipo você paga tanto de luz. Às vezes o filho só tá com o celular na mão, olhando na internet, mas não sabe que aquela internet é paga por você. Então eu falo que a primeira coisa é assim, mostre as contas. Coloca as contas na mesa. E não nesse lugar de, olha, eu vou jogar na tua cara. É tipo, vamos olhar, pra gente viver da forma que a gente vive, quanto que a gente está investindo por mês? Quanto que a gente está gastando por mês? Lá em casa, tipo, a gente quer ir tirar férias. Então tá, quanto que cada um tem que gerar? Quanto cada um tem que guardar? Porque às vezes minha filha não trabalha, né? Ela não gera ainda salário. Então tá, então o que você pode fazer para que a gente consiga juntar isso aqui? O que você pode melhorar? Então, é a gente entender que dinheiro enquanto recurso, ele serve, ele que nos serve, não é a gente que serve ao dinheiro, é ele que nos serve. Mas para que isso aconteça de uma forma muito natural, é só colocar na mesa. E não é, igual eu falei, não é colocar na mesa criticando. É colocar assim, eu quero que vocês entendam como que essa casa funciona. A maioria, por exemplo, dos adolescentes não sabe como sua casa funciona. Às vezes, a esposa não sabe as contas que o marido está pagando para aquela casa funcionar. Senta e conversa, mesmo que você às vezes não contribua financeiramente. Queira saber. Eu não sei se foi com você que a gente conversou no outro episódio, mas eu achei bárbaro que na escola do meu filho eles fizeram esse exercício de colocar o quanto eles gastam por mês. Maravilhoso. E tava assim, a casa tem água, tem luz, tem escola, tem convênio, tem aula extracurricular, alimentação, para fazer mais ou menos uma simulação vezes quantas pessoas na casa para entender. E é uma coisa que para mim, eu tô falando eu jovem, não se falava em dinheiro, era tudo débito automático. Ela falava, paga no cartão, paga no cheque, porque eu não tinha noção nenhuma. Ok, mas não é o jogo real. Não. Tanto que eu fui tomar consciência de falar sobre dinheiro pro meu filho, porque o Danilo chamava essa responsabilidade. Sim. Porque eu, por mim, eram coisas que não são necessários falar com o filho. Mas é por causa da nossa educação. A gente não teve educação financeira. Mas é aquilo, não é porque eu não tive que eu não vou buscar aprender. Se a gente vive num mundo que o dinheiro é um recurso essencial, como que a gente pode lidar com ele, mesmo que você seja assalariado? Mas como que você pode começar a lidar com o dinheiro que você recebe do seu trabalho mais de uma forma positiva do que só de necessidade e escassez? Eu acho que quando a gente conversa sobre dinheiro, é para que a gente saia dessa sensação e dessa emoção ruim. Porque a gente traz uma emoção ruim mesmo. Tem muita gente que você fala dinheiro que a pessoa treme. Ela fala, não gosto de conversar sobre dinheiro. Mas não é à toa. Tem ali um processo. Às vezes viu em casa muita briga, viu os pais se separarem. Tem dor. E aonde tem dor não tem crescimento. Então, conversar sobre dinheiro é para que os nossos mais novos também, para os nossos filhos, as pessoas que convivem com a gente, também naturalize. E não é só sobre falar quanto que eu gero por mês. É falar como é que você se sente com o dinheiro. Qual que é o seu sonho financeiro, tipo, mensal? O que você quer realizar? Porque tudo que você quer realizar precisa de dinheiro. E é engraçado você comentar, porque quando a gente começa a falar com naturalidade, sem tanta emoção, a respeito de uma dor, quer dizer que ela está curando, né? Sim, a Ítala tem essa frase, né? Só é curado aquilo que é visto. Eu tinha muito problema com dinheiro, com a energia, com a mentalidade. Eu nasci numa família que tem dívida desde que eu me lembro por gente, na minha casa tem dívida. Meu pai com empréstimo no banco para pagar a conta de casa. E essa hoje é a verdade de mais de 80% da população brasileira. Tá todo mundo com empréstimo, todo mundo com dívida. Ok, mas vamos conversar sobre isso? Até da gente pensar em família, como que a gente pode resolver isso? Sabe? A família é para isso também. O ambiente de amor, ele é para promover também esse papo, né? Sim. Porque onde tem o amor, tem união, tem a briga, às vezes o arranca-rabo, tá tudo não é certo. Perfeição, a gente falou amor, a gente não falou perfeição. Mas a gente tem que falar sobre isso porque é o que rege. A luz, a internet de um aplicativo. Se eu quero estar aqui, quero comprar uma roupa para estar aqui, tudo é dinheiro. Então tá, dinheiro não vai para o altar, não é isso. Dinheiro é um recurso. Não é algo que eu coloco no altar da minha casa. Mas a gente precisa conversar, sabe? E pensar juntos. Como que a gente pode melhorar financeiramente essa família?
Como que a gente pode melhorar financeiramente essa casa? O que eu posso fazer? E quando a gente pode fazer isso junto, e é um papo difícil, porque se você não aprendeu isso em casa, se você não teve essa referência, eu sei que vai ser referência. Você que vai ter que sentar. Eu tive que sentar, mostrar para minha filha, olha, de internet a gente gasta isso, de celular é tanto, de luz, de água, de gás, de comida, de feira semanal, do seu biscoitinho da escola, sua passa... Para ela entender que, tipo, a escola que ela estuda, eu trabalho para pagar. Exatamente. E é mais fácil a gente ir colocando embaixo do tapete, né? Escondendo. Porque... Ou não falar sobre conversas difíceis, que é pra gente, a gente não toca no assunto, né? Então a gente tá deixando pra depois. Fica parecendo que a vida é fácil. A gente tem que ter as conversas difíceis. E as conversas difíceis vão passar pelo dinheiro, pela forma que eu quero me relacionar amorosamente, pelos meus sonhos. Conversas difíceis são conversas que mudam a vida da gente. Então, comecem pelo dinheiro, sabe? Coloca a conversa do dinheiro na mesa. É importante eu saber o que minha filha sente em relação ao dinheiro, meu parceiro, a minha parceira, minha família, sabe? E aí, quem está nos acompanhando, se às vezes não consegue ter uma conversa difícil com o seu parceiro, com a sua parceira, como é que você fala que tem uma plenitude na sua relação? Não tem. Porque tem ali, tá faltando ali um ajuste. E não vai ter sintonia fina em todos os quesitos. A gente sabe, porque temos as nossas polaridades, Sim. né? As diferenças que nos atraem. Sim. Só que fazer com que não seja custoso, eu acho que essa é a palavra certa. Para não ser custoso, tem que conversar. Tem que achar o ponto de equilíbrio dessa conversa entre os dois, entre a família inteira, sabe? E perguntar, quando eu falo de dinheiro, o que você sente? Por que às vezes você fica tão arredia? Porque tem dor, então vamos conversar. A gente não vai, eu falo muito isso com todo mundo, quando eu tenho oportunidade, a gente não vai mudar o futuro, a gente não vai transformar o mundo enquanto a gente não falar sobre dinheiro, sobre relacionamento, enquanto a gente não afinar a nossa vida. Porque a gente vai continuar da mesma forma. Você acha que a tendência é nossa de dificultar os processos da nossa vida? Com certeza. Porque é uma escolha não decidir, não se posicionar, não falar. É muito fácil você não tomar decisão nenhuma. A vida é muito boa para quem não tem que decidir nada. Porque também não tem responsabilidade com nada, não é cobrado de nada. Mas a vida da pessoa grande... E aí, quando eu falo grande, eu estou falando do adulto. A vida do adulto responsável vai passar por esse processo de escolha, de decisão. O que eu quero? O que eu não quero? E a gente erra. Nossa, como a gente erra nas nossas escolhas. E a gente também aprende no erro, sabe? Maturidade só que faz com que a gente faça melhores escolhas? Só adulto por adulto não funciona. Eu conheço um monte de adulto que não é maduro. Eu falo, maturidade passa por esse lugar de abrir mão da perfeição para ser gente. E a gente não sabe de tudo. E a gente vai ter que buscar ajuda mesmo. E a gente não vai brilhar em todos os lugares. Eu não brilho em todos os lugares. Brilha, brilha. Brilha, quem tem luz própria brilha sim. Mas a gente aprende, sabe? Muita coisa eu não nasci sabendo. Eu fui aprender, eu fui buscar. Até para que eu possa me realizar. E o realizar não é de subir no palco só. Me realizar enquanto mulher, enquanto pessoa. E cá entre nós, Noelle, se realizar, eu acho que não chega nunca a paz desse momento, né? Porque a realização às vezes pode estar em comprar um carro, em fazer uma viagem, em constituir uma família, em se tornar uma palestrante reconhecida. Só que quando chega, aí parece que dá aquele ela baixa, cheguei lá, só que daí você vai para um outro desafio, né? Mas eu falo que é as buscadoras de plantão, né? A gente também tem que aprender a se realizar. E eu ficar muito feliz com as nossas realizações. Eu tenho pensado muito nisso agora aos 40. O que eu ainda quero conquistar e o que é aquilo que eu já conquistei e preciso também me ficar satisfeita, sabe? Não é sempre só sobre o próximo palco, a próxima montanha, sabe? Às vezes é curtir sua família, às vezes é curtir o sofá que você queria tanto comprar, sabe? E curtir aquilo com quem você ama. Se realizar é muito bom, mas a realização ela não é externa.
A realização, ela passa, é um estado íntimo mesmo. E um exercício que eu sempre faço quando eu me sinto realizada em alguma conquista, seja ela por comprar, adquirir alguma coisa, estar em algum lugar que eu sempre desejei, é lembrar ou ver, né, o objeto, se for isso, Sim. e agradecer, sabia? O tempo todo, para não esquecer de que não foi fácil o caminho, mas eu consegui chegar lá. Isso, porque isso mostra pra gente, que eu acho que é um poder também muito grande. Esse ano eu tive o prazer de trabalhar na Itália e eu fui para Roma, e aí eu fui visitar o Vaticano, que era meu sonho de criança, porque eu cresci na Igreja Católica. E aí eu lembro que na hora que eu cheguei na Praça de São Pedro, eu olhei pra tudo e tava vazia, porque tava muito cedinho, assim. Tava fechada só pra você. 6 horas da manhã. Eu cheguei na Praça de São Pedro, e aí eu lembro que eu olhei pra todos os lados, assim, olhei. Eu falei, nossa, Deus. E aí, gente, você dá o nome que quiser. Eu falo Deus aqui, mas você pode ficar à vontade pra colocar o nome que você, né, conectar. Eu falei, nossa, Deus, olha onde a gente chegou, né? Saímos da periferia de Belo Horizonte. Nossa, que foda. O que isso aqui significa? Porque não é o dinheiro da passagem. Porque você pode comprar, dividir de 12 vezes e não sentir essa gratidão da realização. Sabe? E eu cheguei e me deu uma crise de choro. Eu olhei e falei, cara, olha onde eu cheguei. Era um sonho. Tá realizado. Então, eu tô muito grata. Então, a realização para mim também vem desse lugar de você reconhecer que você conseguiu e agradecer e viver esse estado interno. Não, você falando, não tem como eu não ficar assim sensível, porque eu ando muito melosa ultimamente. Mas quando a Ítala falou pra mim, viu, por que você não faz o acordo no evento? Sim. Eu falei, jura? É sério, verdade isso? E eu tô aqui hoje. É uma realização. Então, por partir dela, você entende? Sim. Pra mim é uma conquista, porque é um E convite. você pode ter certeza que é. E eu falo assim, a gente às vezes esquece. Por exemplo, eu lembro que eu era muito nova, eu falava assim, eu quero ser uma grande comunicadora. Sempre falei, desde criança, que eu falo pra caramba. Eu sempre falava, vou ser uma grande comunicadora. E aí, isso aqui é faz parte da realização do meu sonho, entende? Todas as vezes que eu posso me comunicar, eu tenho que lembrar que isso era um sonho. Independente se eu tô sentada aqui, se eu tô no palco, independente, a gente esquece. Porque às vezes a gente formata tanto aquele sonho, que se não fosse daquela forma... Não, peraí, eu falei que eu queria ser comunicadora. Então, se eu tô com o microfone, eu sou como... Nossa, Nossa, Deus, obrigada. Sabe? Então eu falo, a realização ela é um estado interno, porque ela vai pedir gratidão para que você fique satisfeita. E fora que você se conecta com a sua criança interior. Eu vou revisitar. Eu tô a cara da minha criança, gente. Mas eu aqui, eu lembro eu pequena no palco cantando aos domingos em concurso, eu fazendo balé. Eu querendo estar em palco, fazendo teatro, Isso querendo estar em palco. Olha gente, aqui. Eu tenho o meu agora. O seu. Você tem o seu palco. Não é sobre o palco do outro. Não, eu tenho o meu palco. É sobre isso. Nosso tempo está chegando a fim. Você tem que abrilhantar ainda esse evento. Ainda vou pro palco. Mas eu quero fazer uma última pergunta para você. Por favor. É normal as pessoas falarem assim, fale sobre você, quem é a Noelle? Eu vou na contramão disso. Eu quero que você fale o que não representa a Noelle Gomes. Nossa, muita coisa não me representa. E que legal essa pergunta, porque eu estava pensando nisso hoje. Status não me representa. O palco pelo palco nunca me representou. A segregação não me representa. Não me representa a superficialidade. Nunca. Não me representa a tristeza. Não me representa a necessidade e a escassez mais. Assim, já representou hoje de forma alguma. Mas eu acho assim, bem Noelle, assim, o que não me representa é viver de mentira. É sobre isso. É viver sem medo, né? Sem medo porque você é segura e confiante sobre quem é você. Sabe o que eu fico pensando? Eu acredito em próximas vidas e afins. Mas eu fico pensando assim, nessa configuração, é só agora. Sabe? Então fica mais leve também. Sabe? Ser humano é aprendizado. Então... vamos ser mais feliz, mais flexível. A gente está aqui para aprender, mas também para desfrutar. Então, eu tenho vivido
muito isso. Essa pessoa que eu sou aqui agora é o melhor também que eu posso ser agora. E obrigada. Eu que agradeço, Obrigada, porque é a sempre gente uma vai num honra. papo filosófico aqui. Eu falei que é um perigo, me deixa Imagina falar. se tivesse um queijinho, então. E vinho, a vinho. gente fica só até amanhã. Noelle, Meu amor, fale obrigada. suas redes sociais para as pessoas te acharem aí, fique à vontade. Gente, é super fácil. É Noelé, tudo com E. Minha mãe não floreou com I, não floreou com Y, nem 2 L's. É Noelle Gomes. Todas as minhas redes, todas. É só Noelle Gomes. Pequenininho, facinho, sou eu mesma. Bom, para você, me encontre no Instagram, @tasantarosa. Não esquece do Instagram do O Acordo Podcast. E até o próximo episódio do Acordo com Elas.